Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. Projeto de autoria do Executivo sobre a gratificação da Operação Delegada foi aprovado em segundo turno de votação na última terça-feira. A Operação Delegada é um convênio firmado entre a Prefeitura e o governo estadual com o objetivo de contar com o trabalho de segurança dos policiais civis e militares nos dias de folga. O projeto do Executivo, aprovado em plenário, atualiza os valores pagos a esses profissionais. O PSOL votou contrariamente e não concordou com o fato do texto incluir tema referente à reorganização da carreira dos procuradores do município de São Paulo. A gente já tinha feito uma fala de crítica à própria Operação Delegada e ao projeto da Operação Delegada, porque a gente entende que a segurança pública precisa ser vista de outra maneira, né? Então a gente encontrou vários pontos frágeis na própria operação e queria discutir isso. A gente recebe um substitutivo que apresenta vários outros pontos no projeto e que não constavam. Então você tem alterações ali em carreiras, como carreiras da Procuradoria, que estão falando, por exemplo, sobre a avaliação da Corregedoria, sobre remuneração, né, e vales-refeições, alimentações da Corregedoria. Você tem uma alteração também em alguns pontos sobre servidores que conseguem autorização para fazer e bolsas para fazer mestrado e doutorado. Então você está falando de pontos absolutamente diversos do que seriam discutidos na Operação Delegada e que impedem completamente uma atuação qualificada do vereador, porque quando você recebe um projeto no dia da votação, você tem muito pouco tempo hábil para entender de fato o que são aquelas alterações e o que, na prática, elas vão modificar a carreira e a vida dos servidores do município. O texto substitutivo aprovado apresenta 20% de aumento geral, 20% nos casos de atividades noturnas, das 10 da noite às 6 horas da manhã, e 30% para os policiais que prestam serviços nas zonas consideradas estratégicas, a serem definidas pela Secretaria Municipal de Segurança Pública. Os vereadores Hélio Rodrigues, João Ananias e Luna Zaratini, do PT, preferiram se abster. Já o líder do partido considerou que o resultado final atendeu às expectativas. Em que pese ter sido publicado no substitutivo no dia de hoje algumas mudanças, não no que diz respeito à Operação Delegada, mas em outros servidores, no caso da Procuradoria. E houve aí uma ampla discussão de bastidores para ajuste, foi esclarecido, ajustamos, alguns que registraram voto contrário e abstenção. Mas eu votei voto favorável, porque entendi e acho que é muito importante aprovar a Operação Delegada. As inovações foram principalmente as nossas do Corpo de Bombeiros, trazendo novos serviços para que possam ajudar, por exemplo, o atendimento das ocorrências do SAMU. Com ambulâncias, tem 24 ambulâncias já prontas. As motos, também cortes de árvores para fazer ali preventivamente, nos dias de desastres, serem minimizados os danos na nossa cidade. E também até salvamento de animais, porque a população precisa de atendimentos públicos rápidos. E eu tenho certeza que os órgãos de emergência são ali os principais motivadores dessas ações. Tem uma reparação histórica nesse projeto, que é da Guarda Civil Metropolitana, que os valores da Operação Delegada da Guarda Civil Metropolitana sempre tinha uma diferença menor do que se pagava para a Polícia Militar e para a Polícia Civil. E agora nós equiparamos, então não existe diferenças de valores entre as forças de segurança. Você aumenta o número de efetivos, né, que a gente chama da folga, né, que seria do guarda, ele tem a opção em servir na Operação Delegada. Então ele mantém todos os direitos como ele estivesse na ativa, num dia normal de serviço, fazendo esse trabalho extraordinário. Então quem ganha é a população, que vai ter mais segurança aqui nas ruas da cidade. A lei que regula a Procuradoria-Geral do município é de 1986. Nós fizemos uma mudança aqui na lei orgânica do município recentemente, há menos de um mês atrás, e precisava fazer essa reorganização. Então hoje também nós aproveitamos e fizemos essa reorganização, valorizando cada vez mais a carreira dos procuradores do município. Olá, Maglio, como sempre é um prazer ter você aqui. Privilégio estar aqui com você, com os nossos telespectadores. Carol. A gente viu aí o projeto da gratificação da Operação Delegada, né, que valoriza esses profissionais, e a gente viu também aí a inclusão dos bombeiros. A gente tem essa questão da poda de árvore, que a gente já falou disso no programa, né, e
Pelo jeito, a gente vem uma temporada aí de grandes tempestades, ventos muito fortes aqui na cidade de São Paulo. Isso é importantíssimo, né? E, de repente, dá a oportunidade do bombeiro que está de folga trabalhar. Porque a operação delegada nada mais é do que isso. Os policiais militares, policiais civis, guardas civis metropolitanos e agora os bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, eles têm, evidentemente, as suas atividades já remuneradas nos seus postos de trabalho. No momento de folga, existe a operação delegada, ou seja, eles estão autorizados a prestar serviço nesses casos que foram citados. E não só na questão dos bombeiros, na questão da segurança pública. Eu já disse aqui algumas vezes, quando a gente discutia esse projeto sempre, que eu cansei de ver policial militar fazendo bico no salão de baile à noite. E se envolvia muitas vezes em brigas, arriscando a própria vida, mas precisava, porque era o chamado bico. A partir do momento que a operação delegada entrou, ela dá essa oportunidade para aquele que seria o bico seja oficializado e com uma remuneração agora melhor. Então, um ponto que é fundamental, a gente tem que falar, precisa de mais segurança na cidade, precisa, todos nós falamos. Isso que o bombeiro Major Palumbo falou, o vereador, não é? O vereador bombeiro Major Palumbo falou, é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Está precisando muitas vezes de bombeiro lá que está de folga e no SAMU está precisando dele lá. Ou num caso de tragédia, no caso de queda de árvore, o bombeiro está de folga, mas ele pode, de repente, ir na operação delegada, está trabalhando como profissional. E uma outra coisa, é gente treinada. Não só o bombeiro, mas o policial militar, o policial civil, o guarda civil metropolitano. Eles são treinados, eles são especializados na função de segurança pública. Então é um projeto que foi aprovado, passou e agora, evidentemente, deve ser implantado e com uma melhor remuneração. E isso que era uma reivindicação antiga também, né, Carol? O projeto até demorou para chegar num acordo, entre a primeira e a segunda votação, justamente para alinhar tudo. Para alinhar tudo isso. E nessa terça-feira também, Málio, houve votação de projetos de autoria dos vereadores. Foram 31 projetos de lei, 4 projetos de decreto legislativo e 2 projetos de resolução. Segue para o segundo turno projeto que proíbe a utilização de animais em atividades desportivas, especialmente em apostas de jogos de azar no município de São Paulo. Esse projeto, o intuito dele é que a gente não tenha mais animais sendo usados para entretenimento humano. Já passou do tempo de a gente pensar como tratar os nossos animais, né? O animal ali, ele não está numa situação de origem, ele não está numa situação natural dele. Ele faz aquela competição porque ele é induzido pelo humano. E acredito que é importante a gente deixar de usar animais para entretenimento humano e muito menos com apostas para que possa se ganhar algum valor em cima disso. Na área de mobilidade, 2 projetos seguem para a segunda votação. Um dos projetos diz respeito a reembolso de 50% do valor pago sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, no caso de veículos movidos a gás natural, chamados GNV. E o outro projeto tem a ver com o incentivo à prática do ciclismo, com a inclusão no calendário de eventos da cidade do Dia da Volta de Ciclismo de São Paulo. Para nós é importante esse dia, para que nesse dia nós possamos conscientizar as pessoas também a andarem mais de bicicleta, a praticar esporte. Não é só você andar de bicicleta, faz bem para a saúde também. E isso faz com que você aumente o teu ciclo de amizades. E tem muitas pessoas interessantes que estão em casa, elas ficam depressivas, elas não vão praticar um esporte, elas não têm amizades. Então quando elas começam a andar de bicicleta e começar a andar aquela turma, aí começa a fazer um relacionamento, uma amizade. Então isso é legal para a cidade de São Paulo, acho que vai contribuir bastante. Hoje o município de São Paulo ele já faz o incentivo a carros elétricos e híbridos, justamente com esse incentivo de 50% do IPVA. Isso por causa da natureza, né? São carros ecologicamente mais corretos. A questão é que carros híbridos e elétricos são muito caros, custam às vezes mais de R$200 mil. E enquanto isso a gente tem também uma outra matriz de energética para carros, que é o GNV, que igualmente também não polui. Então a questão é dar o benefício também para carros de GNV. Projeto que visa acompanhamento da rede municipal de saúde aos pacientes oncológicos após tratamento intensivo também segue para o segundo turno de votação.
em contato com as organizações sociais que cuidam do câncer de mama, principalmente. E o que acontece? Às vezes é realizada a cirurgia e posteriormente tem um tratamento pelo hospital. Quando o hospital dá alta, então a pessoa que precisa continuar o tratamento tem que começar a ir para o final da fila para procurar um outro hospital para dar continuidade ao tratamento. E o que o projeto prevê é que dê continuidade no próprio hospital o atendimento, principalmente a mulher com câncer de mama. Projeto que institui a Semana do Laço Branco passa para a segunda votação. A Semana do Laço Branco é uma semana de conscientização dos homens sobre a violência doméstica. Então nós queremos incluir uma semana de discussão, de reflexão, porque o problema da violência doméstica não é um problema das mulheres. Você tem que envolver os homens, que eles se conscientizem e preguem também a não violência. Aprovado e segue para a promulgação o projeto de resolução que institui o Prêmio Esperança Garcia para a valorização de mulheres que defendem e promovem direitos humanos. Esperança Garcia, por si só, já é uma grande referência, uma mulher negra escravizada que foi uma das primeiras mulheres negras do Brasil a se tornarem advogadas e a primeira no estado do Piauí. Ela utilizou a sua formação e todo o seu conhecimento para escrever a primeira carta, na verdade um primeiro pedido, para o governo do Piauí que olhasse com mais humanidade para os seres humanos escravizados. Isso aconteceu no dia 6 de setembro de 1770 e até hoje ela é, sim, uma grande referência na luta pelo direito da pessoa escravizada, pelo direito da pessoa humana, pelo direito, enfim, de todos nós, mulheres negras, que ainda somos marginalizadas, ainda somos escravas remuneradas desse sistema que não vê a nossa capacidade de crescimento e de trabalho como qualquer outra mulher ou qualquer homem. Mália, uma semana com a aprovação de muitos projetos, de autoria dos vereadores, projetos importantes aqui para a cidade de São Paulo e sobre diversos temas, como a gente conferiu aí na reportagem. Sem dúvida, muitos projetos que nasceram de reivindicações da população. Projeto de 50% de desconto no IPVA para carros movidos a GNV. Quer dizer, isso é um projeto que é muito importante para o bolso da população e também para incentivar a questão do meio ambiente. Você está falando em gás natural, você não está falando em diesel, em gasolina, em nada disso. Então, são projetos que a gente tem que parar um pouquinho e pensar, e você que está nos assistindo, você tem acesso a todos eles. São Paulo, você entra saopaulo.sp.leg.br, lá você tem projetos de lei, você clica projetos de lei, tem por vereador. Você vai ver todos os projetos de lei que lá estão. E só para dar um dado aqui, histórico, que é fundamental para você entender a importância desses projetos de lei de vereadores. Hoje, quando você sobe no carro, a primeira coisa que você faz, bota o cinto de segurança. Sabe onde nasceu essa ideia? Que depois virou nacional? Vereador, saudoso, radialista, jornalista Murilo Antunes Alves, que instituiu o cinto de segurança na capital de São Paulo. Virou nacional. Foi adotado em nível nacional. Então, só para você ter uma ideia da importância. Por isso, consulte os projetos. Você tem ferramentas para isso. Com certeza, Magno. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere como foi a reunião da CPI que investiga a Enel. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a concessionária Enel em São Paulo ouviu nesta quinta-feira o Sindicato dos Eletricitários.
O presidente do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo, Eduardo de Vasconcelos Correia, compareceu ao Palácio Anchieta a pedido da CPI e falou sobre a atuação da Enel na cidade. Eu não imputo só a Enel o que aconteceu aqui. Eu venho falando ao longo do tempo que os órgãos reguladores, a ANEEL e a Arcesp, não cumpriram o papel deles, que é de fiscalizar e punir a empresa. Quem tem o condão, o poder de punir a Enel, são esses órgãos. Então eles deveriam cobrar o DIC-FIC, que é a duração de interrupção por cliente e frequência de interrupção por cliente. Eles deveriam cobrar em favor da população essas multas. Só de 98, quando privatizou, a Eletropolo Metropolitana de Cidade de São Paulo, que é a Enel hoje, tinha 11 mil empregados. Com o advento da AES, chegou a cair para 6 mil e depois subiu para 8.050 empregados. E hoje está com 3.900. Então, assim, se vier outros ciclones, o problema voltará. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. A gente sabe que tem um período de chuvas, né, que inicia agora, em novembro, via de regra, e vai até ali meados de março e às vezes alonga um pouquinho mais. Esse período é um período que a empresa tem que se preparar com as equipes de emergência para atender essas catástrofes que acontecem no dia a dia. Agora, se não fizer a manutenção antes, o problema amplia no momento de fazer a manutenção corretiva, que é o que essas equipes fazem. O Plano Verão, a empresa apresentou para a gente um contingente muito baixo e a gente chegou a falar para ela que se viesse um ciclone extratropical, teríamos problema, e lamentavelmente tivemos. Na CPI de hoje, nós constatamos aquilo que a gente já imaginava, né? O tamanho do impacto na queda do número de equipes que a Enel proporcionou ou deixou de proporcionar para a cidade de São Paulo. Houve uma diminuição clara no quadro de funcionários, e isso aqui o Sindicato dos Eletricitários e também o representante da Defesa Civil na cidade de São Paulo deixou claro. Joel Malta de Sá, coordenador municipal da Defesa Civil, também compareceu à reunião da CPI e deu detalhes do papel da Defesa Civil durante as fortes chuvas que ocorreram do dia 3 ao dia 5 de novembro e quais as principais pendências com a Enel referente aos conflitos de comunicação entre o órgão e a concessionária. Os mais problemas que nós vimos é a questão da demora o desligamento da energia nas ocorrências com queda de árvores sobre a fiação, né? Então a demora das equipes chegarem aos locais de ocorrência. Então a gente tinha ali as nossas equipes de Defesa Civil, Unidade de Áreas Verdes, subprefeitura, questão da zeladoria urbana, até mesmo equipes do Corpo de Bombeiros. E o que acontece? Então, a ocorrência, quando a árvore cai sobre a fiação, né, a gente não pode atuar porque espera a Enel desligar a energia, né, desligando aquele local. O que a gente vê foi a falta de equipes, né? As equipes não foram suficientes ao tamanho do estrago que foi feito na cidade de São Paulo. Também nesta quinta-feira, a CPI elegeu como relator o vereador Jorge Wilson, do Republicanos. É muito importante a relatoria da CPI da Enel, essa CPI que, como foi dito aqui na reunião, trouxe aí uma calamidade para a vida das pessoas que com seu comércio e em casos piores ainda, quando está fazendo tratamento na sua casa, já a domicílio, com aparelhos ligados à energia e tiveram que sair correndo para o hospital. Essas pessoas ainda com a sorte, porque teve pessoas que relataram para a gente que perderam entes queridos por conta da falta de energia por tantos dias. Então a gente não pode admitir que uma empresa por concessão, uma empresa que presta serviço público, trate o consumidor, o munícipe que paga ali as suas contas em dia, às vezes deixa de colocar algo na mesa para entregar ali o valor, para pagar a sua continha e ter tudo na sua casa, que é um bem essencial, água e luz essencial. A gente não pode deixar que o munícipe fique sem esse serviço. Então essa relatoria vai ser muito importante. Quero me unir aos membros da CPI para que a gente investigue, vai a loco, fale com muitos munícipes e comerciantes para que a gente dê ali a punição para que a Enel seja penalizada como deve. Malha, a gente viu aí na CPI informações muito importantes por parte do Sindicato dos Eletricitários, né, em relação à fiscalização, falta de equipes, que eles avisaram antes, e também da Defesa Civil, que também falou que faltam equipes da concessionária para atender a demanda aqui na cidade de São Paulo. Dados importantíssimos. Veja a importância da comissão, da CPI, né, que está efetivamente entrando e descobrindo as coisas. Como é que você pode, numa cidade que nem São Paulo, que cresce todo dia, você já teve, nas empresas anteriores, cerca de 8 mil funcionários, hoje tem 3 mil e pouco. Como é que pode? Por isso que faltou uma semana de energia elétrica? Será que foi por isso? É evidente que foi por isso. Não tem funcionário. E outra coisa,
O que está acontecendo hoje com a Enel é um negócio muito sério. Aliás, vai trocar o presidente para o Brasil. Só que isso já estava desde outubro, foi antes de tudo isso que aconteceu. Mas já estava sendo feita a troca porque o presidente atual está se aposentando. Isso pode ser que resolva? Pode ser, mas nós vamos cobrar. A CPI vai cobrar. Outra coisa, você liga hoje para a Enel, você não consegue falar. E olha, o robô fica falando com você. E tem uma hora que o robô fala uma coisa que eu até guardei para o comentário de hoje. Olha, informe o número do protocolo. Mas como é que eu vou ter protocolo se ninguém falou comigo? Eu não tenho protocolo. Se você, só se você tiver protocolo. Não, então aí vai para outra e acaba desligando e não te atendendo. E a população enfrenta muito problema para tentar resolver qualquer coisa, porque muitas vezes eles pedem para ir até uma loja específica, um espaço específico. Você não consegue resolver nada. É complicado. E aí você chegou onde eu queria. Muitas agências fecharam. Isso, agência, eu falei loja. Por falta de funcionário. Não, loja também, pode ser chamado de loja. Fecharam. Aquelas que você ia muitas vezes para registrar conta de luz, para trocar conta de luz, fecharam, não tem mais. Muitas vezes você tem que se deslocar de um bairro para o outro porque fechou. Fechou por quê? Porque não tem funcionário. Então, tudo isso que está sendo levantado, a gente espera, já está dando resultado. E quando o presidente do Sindicato dos Eletricitários falou de ARCESP, presta atenção, porque não é só a ANEEL. A ANEEL é a Agência Nacional de Energia, tá certo? Elétrica. A ANEEL é ela que tem que controlar tudo em nível nacional, mas em nível estadual tem a ARCESP. O que significa ARCESP? Agência Reguladora de Saneamento e Energia. É a ARCESP, que também foi cobrada pelo sindicato. Então, tem que começar a trabalhar, investigar. E outra, Enel tem que contratar gente. Está cheio de gente desempregada, gente capacitada nessa área. Então, olha só a CPI o que já está descobrindo, hein, Carol? Com certeza. Agora vamos falar da Sabesp, que também aí pode ser privatizada, né? E a Comissão de Estudos da Sabesp realizou a segunda reunião ordinária e analisou temas referentes a uma possível privatização da companhia. Está tramitando na Assembleia Legislativa projeto de lei para viabilizar a privatização da Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Os vereadores estão analisando os impactos dessa desestatização para o município de São Paulo. Essas diretrizes ou justificativas que o Estado aponta para privatizar a Sabesp, elas são frágeis. Primeiro, com relação à universalização. A Sabesp já tem isso no contrato. Inclusive aqui no município de São Paulo, até 2029 está lá no contrato que a Sabesp deverá atingir um índice de universalização máximo, com um atendimento total da população. Com relação a antecipar a meta de universalização, não existe outra empresa no país capaz de atender essa universalização para 2029. Nenhuma outra empresa tem a capacidade técnica, gerencial e de obtenção de recursos financeiros para atender essa meta. Unidades regionais de água e esgotos, as URAIs, foram regulamentadas por decreto. Os contratos foram firmados por 364 municípios. São Paulo não aderiu. São Paulo representa 47,5% de tudo que a Sabesp fatura. Na URAI, ele troca esse 47,5% de peso da receita por 19% apenas, né, na capacidade de voto que ele terá internamente. Então, tem uma perda de representatividade, né, do município nesse processo. O município de São Paulo, com certeza, será o mais prejudicado no processo de privatização. Quem vai ser beneficiado nesse processo é única e exclusivamente o governo do estado, que vai incorporar 70% da venda das ações de imediato ao seu orçamento. Os vereadores procuraram esclarecer alguns pontos sobre a dinâmica da Sabesp na cidade e de que forma o município de São Paulo pode ser afetado. Tudo ainda está muito nebuloso, faltam informações. Há 2 semanas nós ouvimos o diretor
diretor-presidente da Sabesp, ouvimos a secretária de Meio Ambiente do governo, se comprometeram a mandar dados, estudos que sustentavam a privatização, não enviaram ainda. A gente não analisa necessariamente o processo de privatização, mas sim a continuidade da cidade de São Paulo no contrato. E hoje é bastante difícil São Paulo continuar num contrato onde não tem informações. Nós temos que discutir a obrigatoriedade que a Sabesp tem hoje, como a Sabesp trabalha hoje com os seus problemas ou não, para que depois a gente pense em números, entender se isso vai ser melhor ou não para a população da cidade de São Paulo. O que está por trás da privatização da Sabesp são essas duas coisas, caixa para o governo do estado e um futuro, um negócio extremamente rentável para os próximos 10, 20, 30 anos. A gente está dando de bandeja 20 anos o nosso contrato com a Sabesp. Como é que você vai concordar com uma privatização em que nós do município de São Paulo, que representamos 47% do faturamento da Sabesp, 8 bilhões por ano, vamos abrir mão disso? Ainda dá 20 anos de bandeja para explorar um serviço que vai até 2060? Não, São Paulo não está ganhando nada. Nós vamos lutar aqui na Câmara Municipal, com todas as forças possíveis, para não deixar isso acontecer. 2 pontos me chamaram a atenção. Primeiro, a importância da cidade de São Paulo na URAI, né? Uma cidade com uma capacidade de arrecadação que equivale a quase 50% do faturamento da Sabesp. Só ter 19% no percentual de peso na hora de decidir é uma distribuição que, ao meu ver, uma distribuição completamente equivocada. E outro ponto que me chamou muito a atenção é com relação à quantidade de pessoas que não são atendidas com recebimento de água potável. Nós estamos falando na cidade de São Paulo de quase 1 milhão de pessoas. Malha, só a segunda reunião, né, dessa comissão da Sabesp, e a gente tem que lembrar também que ela não vai discutir tanto o mérito da privatização, mas sim o papel da cidade de São Paulo, o contrato da cidade de São Paulo, né, com a Sabesp, a relação da cidade de São Paulo com a Sabesp. Contrato que foi firmado, lembra da Arcesp? Sim. Foi firmado com ela, com a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo. Lei 14.934, assinada pelo prefeito Gilberto Kassab em 18 de junho de 2009, celebrando o contrato entre a Arcesp e a Sabesp. Só que aí o que acontece? Tem o artigo 2º dessa lei, que diz o seguinte: todos os ajustes entre o governo do estado e a Sabesp são possíveis, desde que não seja transferido o controle acionário. Se for transferido, ou seja, privatização, o contrato fica extinto. Por isso que a Câmara está na parada. E, aliás, essa comissão de estudos, ela chegou numa hora muito importante. Você viu quanta coisa estão descobrindo? Como é que São Paulo é responsável por quase 50% da arrecadação e só tem 19% na hora de decidir, peso de decisão? Isso aí precisa ser visto, precisa ser revisto. Então, muita coisa ainda vai acontecer nessa questão da Sabesp. Veja que é só uma comissão de estudos, mas ela é muito importante nesse processo, porque São Paulo tem poder de decisão, sim senhor, tem um contrato lá, ó. E esse contrato ele diz muita coisa. Por isso que é importante a gente acompanhar todas as reuniões dessa comissão de estudos. É claro que na Assembleia Legislativa também tem, a Assembleia Legislativa é a responsável porque é a Assembleia do Governo do Estado, né? Mas a gente vai estar acompanhando tudo, né, Carol? Com certeza, Mário. Queria te agradecer mais uma vez, como sempre, é um prazer ter sua companhia aqui no programa. Privilégio estar com você, com os nossos telespectadores. Lembrando que esse programa leva para você uma coisa importantíssima: cidadania. Obrigada. Obrigado a você. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal saopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.